Você aí está próximo da sua aposentadoria? Mesmo que não esteja, é melhor já começar a fazer seu planejamento o quanto antes. E se você está quase lá, aí é que precisa pensar ainda mais. E com as reformas da Previdência e Trabalhista, tiveram muitas mudanças nesse assunto, né? Mas calma que a gente vai conversar e tirar as dúvidas de vocês hoje, pois o tema do Diálogos é aposentadoria. E aqui no estúdio eu recebo a advogada e especialista em direito trabalhista e previdenciário, Victória Lopes. Seja muito bem-vinda, Victória. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. E eu quero lembrar que a TV Câmara tem conteúdo 100% traduzido em Libras, portanto a Ana Furtado estará conosco até o final do programa de hoje, como todas as semanas, né? Ela está aqui acompanhando com a gente. Seguimos juntas então, Ana. Bom, vamos lá. Então, para começar, como eu mencionei, foram muitas mudanças, vamos explicar parte por parte, mas as principais foram o que diz respeito ao tempo de contribuição e também à idade? As mudanças vieram principalmente para quem contribuía antes e começou a contribuir depois da Previdência. Então, tem regras a serem seguidas para quem já tinha algum direito adquirido antes da reforma ou estava prestes a se aposentar e para aqueles que começaram a contribuir após a reforma. Então, houve sim grandes mudanças que acabam confundindo um pouco a cabeça das pessoas. Sim. Aí no caso de idade, né, para a gente reforçar, tem a diferença entre os homens e as mulheres, né, no tempo de aposentadoria. Isso. Antes da reforma, a gente tinha ali, né, 15 anos de contribuição, 65 anos para homens e 60 para mulheres. Após a reforma, ficou ali 65 para homem e 60 para mulher, 62, desculpa. Porém, também mudou a questão do cálculo. Então, antes da reforma, era 70% ali da média dos salários, e agora é 60% mais 2% do que ultrapassar o mínimo de contribuição. E quando a gente fala em aposentadoria, é um tema muito amplo, porque cada caso também é um caso, né? Por isso que é importante verificar certinho com um profissional para saber, né, no que a pessoa ela se adequa. Outra forma que a gente tem também, outra ferramenta, é a regra dos pontos, né? Que aí tem tanto de 50% quanto de 100%. O que de fato é e quem que se enquadra, né, nessas circunstâncias? Então, hoje, após a reforma, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi dividida entre 4 regras de transição. Então, tem a aposentadoria por pontos, que ali você precisa alcançar um número X de pontos daquele ano, que ele vai passar a ser fixo a partir de uma determinada data, e que é a soma da sua idade e o tempo de contribuição que vai dar aqueles pontos. E ter uma idade mínima ali de 60 anos para se aposentar. É interessante falar que a aposentadoria por pontos, ela já tinha antes da reforma, porém, não era uma idade, pontos progressivos, era um ponto fixo. E agora tem essa tabelinha que precisa ser seguida. Então, hoje, em 2028, os homens alcançam a pontuação fixa, então a partir de 2028 não aumenta mais essa pontuação, e as mulheres as mulheres em 2028 e os homens em 2033. Então, mudou isso, que agora é progressivo e não mais fixo. A aposentadoria por tempo por pedágio, né, que a gente fala, de 50%, é para aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar na reforma, perto da reforma, com menos de 2 anos faltando ali para aposentadoria. Então, elas têm que cumprir ali o que a gente chama de um pedágio de 50%, que é contribuir mais 50% do tempo que faltava para se aposentar quando da reforma. Já a aposentadoria do pedágio de 100%, tempo de contribuição de 100%, é para aquelas pessoas que faltava mais de 2 anos, mas estava próximo ali a completar os 35 anos de contribuição na data da reforma. E aí também contribuir, né, 100% do tempo que faltava para conseguir se aposentar. E é importante falar que nem sempre vai ser benéfico, por exemplo, o João pode se encaixar ali na aposentadoria por pedágio 100%, mas nem sempre é benéfico. Então, é estritamente necessário consultar um especialista para que faça os cálculos, a análise, né, para saber qual tipo de aposentadoria é melhor, qual vai ter uma renda mensal inicial, que é o valor do benefício maior, porque dependendo do tipo de aposentadoria, vai interferir no valor do benefício.
Então é importante. E muitas regrinhas, como a gente estava falando, é um imbróglio, né? Muitas pessoas acabam ficando confusas, né? E aí tem de procurar um profissional de fato, né? A gente sempre bate na tecla que é muito importante um planejamento previdenciário, que é pouco se falado, pouco conhecido, mas muito importante para aqueles que querem ali saber quando vão se aposentar, com quanto vão se aposentar, porque muitas vezes as pessoas passam a vida inteira sendo CLT. Daí chega uma idade que querem empreender, mas não sabem quanto vai faltar para se aposentar ou se acha que contribuir com o salário mínimo é o suficiente. E nem sempre é assim, porque essas contribuições com base no salário mínimo, se você tinha um salário alto, pode influenciar negativamente no seu salário de benefício lá na frente. Sim. Você falou no planejamento, a gente vai voltar a falar em outros tópicos, né? Tem muitas modalidades ainda que precisam ser faladas, mas antes a gente quer saber justamente isso. Será que o pessoal, de uma maneira geral, tem se programado para a aposentadoria? O Paulo Ricardo foi às ruas do centro de São José para tentar descobrir. Olá, Dani, tudo bem? A aposentadoria é um momento esperado por muitas pessoas, mas que também trazem algumas preocupações. Por exemplo, será que o planejamento realizado ao longo da vida será o suficiente para garantir no futuro uma aposentadoria tranquila? Ou então, quem já chegou lá, será que o salário é o suficiente para dar conta de todas as despesas? É o que a gente vai descobrir agora ouvindo a população. O senhor já é aposentado? Não, eu acho que o meu ainda não deu ainda. Não deu o dia certo ainda. Mas estou com 62 anos, vou mais para frente ver que... Aí estou trabalhando ainda, né? Então, tranquilo. Faz tempo que eu trabalho registrado, sou autônomo, né? Então, mas eu não tô pagando a contribuição que tem lá, né? Mas no futuro eu pretendo sim acertar para poder aposentar. Eu penso, né, mas tá bem longe, né? E de alguma forma, você tenta se organizar para quando chegar esse momento? Trabalhar bastante e, né, pra ter um futuro aí. Não, nada. Não planejo ainda não. Tá vivendo um dia de cada vez. Exatamente. Mas daqui a alguns anos, o senhor se vê aposentado, se vê focando nisso, sobrevivendo de aposentadoria? É o sonho de todo mundo demais, eu acho que tá difícil, viu, cara? Do jeito que tá indo as coisas, tá complicado. Ixi, vai demorar, hein? 27 anos só. Mas tem que se planejar, né? O senhor pensa, por exemplo, no futuro em uma previdência privada ou INSS? Qual que é a melhor forma que o senhor acha de se aposentar atualmente? Olha, previdência privada hoje, o INSS, acho bem difícil, né? Por conta da idade e, sei lá, pela lei agora, né? Você aposentar com 65 anos, 35 de carteira, né? Acho mais fácil você fazer outros planos, né? Eu já aposentei faz 2 meses. Olha, que legal. E como que foi esse processo até você conseguir se aposentar? Eu tive alguma dificuldade, né? Devido ao protocolo, das documentações. Mas aí eu consegui ajuda jurídica, né? E deu tudo certo. É porque eu sou funcionária pública, né? Então o processo é diferente do quem é de CLT, né? Então a gente tem essa vantagem, vamos dizer assim, né? Não posso reclamar não, cara. Graças a Deus eu consegui uma aposentadoria um pouquinho melhor. Pra mim tá bom. Perfeito. E como que é, né? Ter se planejado durante a vida para viver esse momento da aposentadoria? Foi batalha, tá? Mas graças a Deus tá bom. Tá aí, então, para a gente repercutir um pouquinho desse assunto, eu quero chamar agora a nossa outra convidada, que está com a gente de forma remota, que é a Miúcha Cicarone, que é representante aí do Sindicato dos Servidores do Estado de São Paulo. Miúcha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? A gente viu aí 2 casos, né, de pessoas que já se aposentaram, mas a maioria ali não se pensa muito nisso ainda, né? Não faz esse planejamento. É um tema que muitas vezes ainda é pouco falado, mas é necessário, né? É de fato, como tudo na vida, é necessário um planejamento e com a aposentadoria não é diferente. Sem dúvida. Na verdade, assim, a gente observa que as pessoas muitas vezes só lembram da Previdência no momento em que elas precisam, né? Quando elas estão ali doentes, ou quando acontece algum evento ali na vida delas que elas precisam do benefício. Mas a Previdência, como o próprio nome diz, né, tem que ser um planejamento, porque ela é preventiva, né? Então, você fazendo os recolhimentos, ali, mantendo a qualidade de segurado, você pode ali
no momento em que você precisar ter acesso aos benefícios. Então, é muito importante esse planejamento aí ao longo do tempo para que você consiga ter uma noção não só dos benefícios que você vai poder acessar, mas também quando isso vai acontecer, né? Você citou dos benefícios, né? E aí estão incluídos também auxílio-doença, salário maternidade, né? Se precisar se afastar por algum problema de saúde, algum acidente específico, se precisar se afastar por mais de 15 dias, né? Sim, tem os auxílios doença, né? O auxílio acidente, se a pessoa fica com alguma sequela, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte. Então, assim, a Previdência, ela oferece ali inúmeros benefícios, né, para que as pessoas possam, para que possa cobrir ali os vários eventos aí ao longo da vida das pessoas. E no caso, a gente falou aqui, né, com a Victória sobre alguns dos casos, né, para as pessoas se aposentarem. É muito comum também, uma pergunta bem frequente, em relação às donas de casa. Eu vou voltar com a Victória, depois a gente volta com a Milcha. Donas de casa que sempre trabalharam no lar, muitas contribuíram por uma parte, um tempo, outras não conseguiram contribuir todo o tempo. Como que fica esse caso? Elas também têm direito a esse benefício? É preciso avaliar? Então, é sempre preciso analisar ali se ela já contribuiu em algum momento, né? Mesmo que seja há muito tempo atrás, quantas contribuições ela fez para o INSS, para saber se ela se encaixa ali em alguma, que seja uma aposentadoria por idade, porque por contribuição provavelmente ela não vai alcançar ali o tempo. Tem uma alíquota reduzida, que é para as donas de casa conseguirem contribuir para o INSS para que consigam se aposentar ali com pelo menos um salário mínimo. Mas aquelas que nunca contribuíram, que assim, nunca trabalharam CLT, nem nada, a gente indica, dependendo da condição econômica, o BPC-LOAS, que a partir de 65 anos, né, você consegue ali requerer o benefício se você se encaixa nos requisitos ali de condição econômica, cadastro único e idade. Você falou de alguns benefícios, né, como o BPC, e no caso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, também é um pouco diferente, né, e eles têm esse direito. A aposentadoria rural, ela tem ali, depois da reforma, alguns... também foi subdividida, então você tem ali a aposentadoria rural híbrida, né, que é para aqueles trabalhadores que trabalharam de forma rural, mas também urbana, então você consegue ali unir para fazer a junção do tempo de contribuição e conseguir se aposentar. A gente também analisa a condição do empregado rural, se é realmente um empregado registrado como rural, né, ou se ele é um produtor rural, por exemplo, que vai trabalhar ali na subsistência da família. Então, a gente precisa analisar que tipo de rural ele é, né, de pessoa, de trabalhador rural, e também as hipóteses que ele se encaixa de idade e tempo de contribuição. No caso, algumas profissões específicas, como professores, né? A gente sabe que no caso dos funcionários públicos tem ali uma diferença, a gente viu até um exemplo nas ruas de uma funcionária pública que conseguiu se aposentar. No caso dos professores também, a gente tem aí algo que difere também dos demais? A gente sempre leva em conta, tem a aposentadoria diferenciada para professores, mas também o instituto que eles pertencem, né? Porque tem por exemplo, os professores municipais, eles vão se encaixar ali no Instituto de Previdência do município. Tem os professores de escolas particulares que vão ser CLT, então é INSS. Então, a gente sempre analisa ali, primeiro, qual que é a categoria que ele se encaixa, né? Se é estadual, municipal ou particular, e também as regras do próprio instituto. Sim. Vamos voltar com a Milcha. Muitos trabalhadores CLT, até a Victória mencionou, né? Às vezes trabalha por muitos anos como CLT, então já faz essa contribuição, mas aí depois, de repente, sai e aí precisa ter essa continuidade, né? Então é preciso ter certinho, consultar alguém, ter muito claro o que é necessário a se fazer. Sim, é importante manter os recolhimentos, né? Porque enquanto a pessoa está ali
excetuando os recolhimentos, ela permanece ali coberta para qualquer evento, né, da Previdência. Ela pode, sim, ter ali intervalos, né, ela mantém ali os direitos durante um determinado período, aí, lógico, depende do tipo de contribuinte que ela era, enfim, do tempo que ela tem de contribuição, que pode ali variar de 6 meses até 2 anos, né, o período que a gente fala ali chama de período de graça, que ela pode ficar sem contribuição, mas ainda assim manter os direitos. Mas é importante mencionar que esse período ele não conta como tempo de contribuição. Então, se ela não pode recolher, de repente perdeu o emprego, está tentando aí se recolocar, né, no mercado, ou está iniciando uma outra atividade, está mais difícil, ela pode ficar um tempo ali sem contribuir dentro desse lapso, né, que eu mencionei, para manter a qualidade de segurado, mas esse período ela não conta como tempo de contribuição para o futuro. Então, é importante, se ela tiver condição, ela manter ali os recolhimentos para poder computar. E a gente mencionou no começo, né, aqui sobre as reformas que mudaram bastante, né, as regras para aposentadoria também, as reformas da Previdência e também as reformas trabalhistas. Claro que umas pessoas foram mais ou menos afetadas do que as outras, mas foi um fator que mexeu bastante, né, Miúcha? Sim, foi bastante, e na verdade mexeu não só com a reforma da Previdência, ela atingiu não apenas o segurado do regime geral de Previdência, como também no regime próprio. Os servidores públicos federais também tiveram ali mudanças bem drásticas, e hoje o servidor que ele ingressa, né, inclusive o INSS está aí com um concurso em vigor, né, os colegas que já entraram nesse novo concurso, eles entraram com as regras novas, então eles ficam limitados ali ao teto do regime geral. Então, assim, muitas vezes as pessoas veem as matérias, acreditam que é só o pessoal que é coberto ali pelo regime geral que foram atingidos, mas não, a reforma da Previdência foi bem profunda e atingiu tanto o serviço público federal quanto o regime geral de Previdência. Afetou de uma maneira geral, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu gostaria de agradecer a Miúcha pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Miúcha? E seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. E é isso, a gente vai para um rápido break, mas daqui a pouquinho a gente retorna para continuar aqui esse bate-papo e tirando essas dúvidas. Voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos e hoje o nosso tema é aposentadoria. Eu converso aqui no estúdio com a advogada especialista em direito trabalhista e previdenciário, a Victoria Lopes, e também agora de forma remota eu quero chamar o economista Adenauer Hockenmayer, que está com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Dani. Adenauer, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre planejamento, que eu acho que é a base de tudo, né? Preciso pensar na aposentadoria lá atrás, a longo prazo. E aí você, como economista, passa algumas dicas assim para a gente sabe que cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Tem pessoas que ganham um salário mínimo, por exemplo. Então, quais as dicas gerais assim que você daria para a pessoa ali começar a se planejar para esse momento da vida? Dani, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que isso afeta a grande maioria da população brasileira. E eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender o que ela recebe, né, enquanto salário, enquanto renda. Nesse sentido, também, a pessoa tem que monitorar os seus gastos, as suas despesas, com alimentação, com transporte, com vestuário, com educação, e, enfim, todas as despesas que compõem, no caso aí, o núcleo familiar, né? Muitas vezes nós deixamos de fazer esse planejamento, né? Essa estruturação de análise de quanto a gente ganha e quanto a gente pode gastar efetivamente. A gente tem que entender que nessa etapa do planejamento a gente tem que gastar menos do que recebe, para poder poupar um pouquinho aí, para a gente estar fazendo uma previdência privada, enfim, ou estar fazendo uma aplicação em títulos do Tesouro, ou nos famosos CDBs, ou até em ações do mercado de capitais.
Uhum. A gente está falando do planejamento e a gente falou que como as reformas também afetaram, enfim, na aposentadoria. No primeiro bloco, a gente foi às ruas e quis saber das pessoas, né, se elas estão se planejando, e a gente viu 2 exemplos de pessoas que já estão aposentadas. No caso deles, eles disseram estar mais tranquilos, mas muita gente também reclama que o salário da aposentadoria acaba sendo pouco frente aos preços, né? Então, assim, a inflação, o salário ele não tem acompanhado a inflação também, né? Então, fica um pouco difícil para muitas realidades sobreviver somente com a aposentadoria. Lembrando que a gente fala também de custos de vida, né? Tem cidades que o custo de vida é muito alto, então tudo isso influencia também. Sim, com certeza, o que você está falando realmente procede. Mas para isso, por isso que há uma necessidade de verificar o que eu estou monitorando as minhas despesas, até para eu conseguir adequar isso. Porque um dos grandes problemas da população brasileira é a questão da restrição de orçamento, e aí quer levar um padrão de vida superior àquilo que eu concordo, né, e acaba se endividando. Então, esse é um grande problema, e para isso que há uma necessidade mesmo de ter um planejamento. E, consequentemente, pode consultar um profissional, né? E esse profissional criar um cenário positivo e que a pessoa faça todo esse controle e consiga sair dessa situação de endividamento. Nós vemos muito no judiciário também, muitas pessoas são amigos de família, né? Por conta da situação econômica, e isso acaba tendo que distribuir a renda entre o núcleo familiar. Então, muitas vezes dificulta e acaba sendo uma situação social, né, e econômica que acaba afetando o endividamento das pessoas, mas para isso pode procurar um profissional da área jurídica, que ele pode estar tentando aí fazer uma ação contra o superendividamento e ajustar. Porque muitas vezes há um descontrole mesmo, e esse descontrole acaba afetando a saúde financeira, a saúde social e a saúde psicológica da pessoa. Adenauer, a gente tem também nos últimos anos, o que tem ficado comum aqui no país é a pejotização, né? E aí a gente percebe que o trabalhador ele é como se fosse um CLT mesmo, só que sem os direitos, né? Porque a metodologia de trabalho é bem similar. Aí a gente tem até um dado do UOL Economia que apontou que após 7 anos da reforma da Previdência, ao menos 70% dos trabalhadores informais, eles querem a carteira assinada de volta, justamente por esses benefícios. O quão essa pejotização ela impacta no sistema previdenciário brasileiro? Então, essa pejotização ela vai impactar justamente por quê? Porque as contribuições previdenciárias muitas vezes não estão sendo pagas. E isso vai acabar afetando o bolo, né, do fundo previdenciário, que vai depois sustentar as pessoas que vão aposentar. O grande problema de que as pessoas esqueceram que a partir da reforma trabalhista, quando você passa a ser PJ, você tem que ter uma mudança de mente, você precisa ser empreendedor e também ter um planejamento ainda muito maior, para não confundir as finanças pessoais com as finanças empresariais. E, diante disso, é um grande desafio num país em que, infelizmente, as pessoas não têm uma educação empreendedora e não têm uma educação financeira para justamente conseguir lidar com isso hoje nesses patamares. Sim, a gente vai falar disso ao longo do programa também, né? Essa base, essa educação de base que é muito importante para a vida adulta. Olha só, gente, vamos seguir daqui. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, em 2022, as despesas com aposentadorias do regime geral de previdência social foi de ao menos 804 bilhões de reais. Já a arrecadação foi de 534 bilhões,
ou seja, um déficit aí de 70 bilhões de reais. E de acordo com a Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS, em 2024, a despesa com benefícios deve atingir aí a casa dos 902 bilhões de reais. Quero voltar com a Adenauer. A gente sabe que não só no Brasil, mas é um problema mundial, né? Muitos países também sofrem com essa questão, porque a gente também tem uma realidade de que a população está envelhecendo, né? Então a gente precisa pensar nas contas públicas para esse setor também da Previdência, né? Para não faltar. É justamente isso, Dani. O grande problema é que a população ela está envelhecendo. Para vocês terem ideia, os dados do IBGE, em 2042 a população brasileira vai começar a ter crescimentos, vai ser, digamos assim, vai ter decrescimento, né? Então, e a população, né, a partir da década de 2040, a população vai se tornar uma população velha, né, digamos assim. E, nesse sentido, qual que é o grande problema? Para sustentar a Previdência, nós precisamos de pessoas entrando no mercado de trabalho, contribuindo no previdenciário, nesse ponto, para sustentar todo esse sistema de pessoas na hora que se aposentam e elas poderem receber os seus salários. Então, provavelmente, eu acho que virão aí mais reformas, tá? E por conta dessa situação em que o país está se dirigindo, que é uma população, envelhecimento da população e o grande problema das formas de contribuição. Então, ou terá que aumentar a carga tributária para estar conseguindo estar mantendo o sistema. Você falou, né, de aumentar a carga tributária. Algo mais, né, a ser feito para que a gente não tenha um rombo? A gente corre esse risco aqui no Brasil a médio prazo, por exemplo? Então, justamente esse o grande problema e o grande imbróglio, né, o dilema. Nós temos que pensar uma forma de aumentar essa contribuição, né? E a forma como que vai aumentar essa contribuição para sustentar as pessoas que estão envelhecendo e que terão a sua aposentadoria no futuro. Por quê? Se nós temos menos entradas, né, menos receita numa ponta e na outra começa a sair, ter mais despesas, digamos assim, com os salários das pessoas aposentadas, o sistema acaba no momento que vai entrar em colapso. E para isso vai ter que pensar numa forma, né, se vai aumentar a contribuição previdenciária ou se uma outra forma de imposto. Isso aí, o futuro a Deus pertence, e eu acho que é um dilema que deve ser debatido e começar a ser discutido desde já, para que senão o sistema não entre em colapso no futuro. Para ontem, né? Olha só, gente, vamos seguir então. A Fernanda Santos, nossa repórter, conversou com o Cláudio, que é um empreendedor, e ele conta pra gente como é que ele planeja a aposentadoria dele, que está chegando. Há mais de 10 anos, essa é a rotina do Cláudio aqui na Câmara Municipal. 2 vezes na semana ele traz as suas encomendas para entregar aos clientes. Aos 50 anos, ele começou a empreender porque não arrumava trabalho quando se mudou de São Paulo para São José dos Campos. Eu comecei aqui na Câmara através de um assessor de um vereador que ele falou: olha, suas coisas são super boas, a minha família compra, por que você não vai um dia na Câmara tentar vender? Daí eu comecei há mais de 10 anos atrás, trazer minhas coisas aqui na Câmara para vender. Eu venho às terças e quintas. Então eu passo sábado, domingo e segunda trabalhando em cima do cardápio que eu trago na terça. Na quarta-feira eu faço meu trabalho de cozinha, que eu elaboro o cardápio que eu vou trazer na quinta. E sexta, sábado eu estou repondo mercadoria em estoque, né, para a geladeira, enfim, cuidando desses assuntos. Além disso, eu também atendo o público lá fora, então eu faço bolos, tortas para fora, então pedidos eu tenho sempre. E hoje, aos 63 anos, ele tem consciência da importância dos benefícios para quem solicita a aposentadoria pelo INSS. Em 2007 eu tive contato com uma contadora
e ela falou da importância de você pagar a previdência para você futuramente se aposentar. Eu tinha na minha cabeça que a pessoa ficando velha, por direito, já tinha aposentadoria, e não é bem assim, é como uma poupança. Você vai pagando aquela poupança, no final, quando você se aposentar, você faz jus àquilo que você investiu. Então, a partir do momento que essa contadora me orientou, eu sempre procurei estar pagando certinho. Recentemente, eu tenho uma pessoa especializada em previdência, que eu fui nela, e ela falou, olha, inclusive tem um mês seu aqui, que esse mês ele foi pago com um valor um pouco menor, você vai ter que ajustar. Então, eu já fui nela, ela falou que o ano que vem eu me aposento. É muito importante a pessoa procurar um especialista, um contador, para orientar a pessoa a estar pagando. Porque, às vezes, um amigo meu que fica desempregado, eu falo para ele assim, olha, você trabalhou 10 anos nessa empresa, você está procurando um trabalho, não deixe de pagar nenhum mês a previdência, paga como autônomo, para não ficar nenhum mês vago. Então, é uma coisa que eu reconheço hoje que é muito importante. Mesmo depois de você aposentado, você não pretende parar de vender as suas coisas? Não, não pretendo parar de trabalhar porque o trabalho é muito importante, te deixa vivo, é muito bom esse contato com as pessoas. Eu gosto bastante de empreender e ter contato com as pessoas. Tá aí, então, obrigada, Fê, e obrigada, Cláudio, também, que está sempre trazendo delícias aqui para a gente na TV. Victória, a gente viu, né, o caso dele, ele mesmo disse que ele não tinha esse conhecimento, né, achava que apenas com a idade, então realmente falta essa informação, né, claro que tem pessoas que têm menos acesso à informação, a várias outras coisas, mas é preciso que chegue, né, quem pode procurar ajuda de um especialista, mas é necessário que esse assunto ele chegue, né, ele seja mais falado também. Exatamente, até porque, igual o Cláudio falou, eu achei que era só ficar velho que eu me aposentava. Mas o que muitas pessoas não sabem é que quando a gente vai ali requerer a aposentadoria por idade, existe uma coisa chamada fator previdenciário, que é aplicado e vai influenciar no valor que você vai receber. E o que isso seria? Ele leva em consideração a sua expectativa de vida, a sua idade e o tempo de contribuição. Então, se você atingiu a idade, legal, você tem direito, mas se você tem baixo tempo de contribuição, o seu fator previdenciário também não vai ser bom. Então, assim, ele vai influenciar negativamente no valor do seu benefício. Lógico, hoje ninguém recebe um benefício abaixo de um salário mínimo. Porém, se você ali, sei lá, trabalhou bastante tempo com um salário bom, e aí depois ficou desempregado ou quis empreender, e recolhe com o mínimo, ou deixa de recolher só para atingir ali a idade, isso vai influenciar e vai cair muito o valor do seu benefício. Então, é importante que as pessoas procurem informações, procurem ali fazer o planejamento previdenciário. Eu sei que muitas pessoas não têm condições, mas procurar pelo menos uma consulta com um especialista para entender ali o momento, o que ela pode ser feito, porque nem sempre é só chegar ali e aposentar. Sim, e é um processo muito burocrático ainda? Assim, se você tiver tudo certo, não vai ser tão burocrático, você consegue dar a entrada, né, ali de maneira online, e se seus documentos estiverem tudo ok, é concedida, ali não demora 1, 2 meses. Tem casos até de clientes que a gente fez o planejamento previdenciário, a gente consegue ali prever todas as pendências que a gente vai encontrar, que o INSS vai encontrar e que pode travar o processo, e a gente consegue organizar isso antes de dar a entrada, e quando o cliente deu a entrada, foi concedida em um dia. Então, assim, se você consegue deixar tudo mais redondo possível e ter conhecimento do que você está fazendo, não é uma coisa burocrática e nem demorada. Mas agora, se você não se planeja, ou assim, só dá a entrada, não sabe se os documentos estão certos e etc., é um processo que vai levar um tempo. Que pode dar dor de cabeça, né? A gente falando da contribuição, vale mais previdência privada e INSS, os dois, de acordo com a realidade também? Depende muito da realidade e do momento da pessoa, né? Lógico, quem tem condições ali, que empreendeu a vida inteira, às vezes recolhe ali pelo prolabore de um salário mínimo e tem condições de investir numa previdência privada, é muito legal. Mas precisa analisar o cenário, precisa também analisar ali o histórico da pessoa. Então, é preciso mesmo fazer essa varredura
na sua vida profissional e também o que você espera de uma terceira idade. Uma dúvida, por exemplo, a pessoa hoje, né, pós-reforma, a pessoa faltam ali 5, 3 anos para se aposentar. De repente, por um acaso, ela consegue antecipar a aposentadoria se ela pagar, por exemplo, o que deve de uma vez? Não, isso não é possível em alguns casos? Isso não é possível. Você não consegue, assim, antecipar os pagamentos para antecipar sua aposentadoria. O que você consegue fazer, às vezes, quando você faz o cálculo, tem muita gente que vai lá e simula no aplicativo do INSS ali a simulação da aposentadoria. E vai aparecer ali se você tem direito ou não. O que lá não explica é que muitas vezes você tem o tempo de contribuição, porém, ele não está sendo reconhecido pelo INSS porque ele foi recolhido com valor menor do salário mínimo ou algum probleminha ali, alguma pendência que pode ser resolvida. Então, nos casos, igual até o Cláudio falou, recolheu a menor, é possível fazer a contribuição complementar para que isso entre na sua contagem de tempo. Então, você conseguiria ali aumentar um pouco do seu tempo de contribuição. Mas se você tem todas as contribuições feitas dentro do mínimo legal, você não consegue contribuir para frente para antecipar sua aposentadoria. Mas é possível fazer uma varredura para trás para ver se uma complementação seria possível. Então, e aí o trabalho, né, jurídico de vocês é justamente esse. Você comentou que vocês até conseguem prever no sentido o que falta para algumas pessoas, né? Falta isso, aquilo. Se, igual no caso do Cláudio, ele contribuiu um valor menor durante um mês, ou se falta tais documentos, fazer essa varredura mesmo. Qual que é esse trabalho jurídico? Isso, a gente consegue ali, analisando o CNIS e a carteira de trabalho da pessoa, ou até mesmo outras coisas que influenciam no tempo de contribuição ali, né? Por exemplo, se a pessoa serviu o exército quando fez 18 anos, se ela foi chamada, isso também entra no tempo. Curso técnico, então assim, a gente consegue ali fazer uma varredura na vida da pessoa, coisas que não constam ali no sistema do INSS que vão ajudar na aposentadoria dela, no tempo de contribuição, e aí também a gente consegue analisar se tem pendências. Muitas vezes a pessoa trabalhou fichada, está fichada na carteira física, mas não consta no INSS, porque muitas empresas acabavam não repassando para o INSS o desconto. Então, a gente faz toda a prova do vínculo, ou pessoas que processaram as empresas para reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho, a gente consegue puxar esse vínculo para o INSS. Então, a gente consegue ali ver o que falta, se tem alguma coisa pendente que não está batendo no CNIS dela, que é o extrato dela, e fazer essa correção antes que ela dê entrada e deixe tudo redondinho. E é importante também, né, documentação, tá com tudo em dia e ter, né, alguma coisa muito específica, ter esses documentos como prova também, né? Porque às vezes o sistema não, infelizmente, às vezes não dá para confiar, pode não ter dado baixa em alguma situação específica. Exatamente. Já teve casos no escritório de clientes que trabalhavam como empregado doméstico e aí, na hora de puxar o CNIS, não tinha nenhum recolhimento para o INSS e já estava perto dele se aposentar. E aí, quando ele questionou a empregadora mostrou todos os comprovantes de pagamento. Então, a gente teve que entrar com um requerimento no INSS para ser reconhecido esse pagamento, para constar lá. Então, a gente consegue tentar, assim, prever e diminuir a dor de cabeça para que a pessoa consiga se aposentar de maneira mais rápida e fácil. Tranquila, né? É isso, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retorna para concluir aqui esse bate-papo de hoje, que a gente está falando sobre aposentadoria. Fique com a gente, voltamos já. De volta com Diálogos, hoje o tema é aposentadoria. Victória, a gente mencionou alguns casos, né? Falamos dos trabalhadores rurais, donas de casa, professores também. E no caso dos trabalhadores que são submetidos a riscos, né, frequentemente, tem alguma mudança? Também tem alguma regra especial nesse sentido? Então, a gente sempre teve aposentadoria especial, né? Então, a gente tinha ali entre 15, 20, 25 anos de atividade especial e, independente da idade, conseguiria aposentar.
Após a reforma, tem uma idade mínima e continua a comprovação da atividade especial, né? Então, aquele trabalhador que ou trabalhou a vida inteira exposto ali, né, a agentes insalubres, um químico ou a questões que põem em risco a saúde, a vida dele, né, que é a periculosidade, eles recebem, quando eles finalizam ali o trabalho na empresa, o PPP, que a gente chama, que vai vai conseguir antecipar um pouco a aposentadoria dele e até elevar um pouco o valor. Porém, tem aqueles que trabalharam em um período da vida só e depois trabalharam em outras funções, que não têm agentes insalubres ou periculosidade, e que é possível utilizar para converter ali para um tempo comum, para conseguir também usar isso na aposentadoria dele. Então, eles têm mais um tipo de aposentadoria que pode ser requerida, né? No caso, a gente pega serviços essenciais, né? Pessoal da saúde também, tem cada categoria, né, provavelmente tem uma mudança, mas também modificou bastante ou está mais do mesmo? Acabou alterando no geral, né? Como a Miúcha falou com a gente no primeiro bloco, todo mundo foi afetado, né, com essas reformas. Hoje é muito comum a gente receber médicos, por exemplo, no escritório, que antes você tinha ali, comprovava 25 anos de atividade especial, né, da medicina e aposentava. Então, às vezes tinha um médico com 40 anos aposentado. Hoje não, hoje você precisa atingir uma idade mínima e ainda comprovar os 25 anos. Então, tem esse plus aí que tem gente que tem que trabalhar mais um pouquinho, mesmo já tendo atingido os 25 anos, mas tem que completar ali a idade mínima para conseguir requerer a aposentadoria especial. Então, aí, reforçando, todo mundo, de certa forma, né, foi atingido com essas novas mudanças. Olha só, quando a gente fala de aposentadoria, também é necessário pensar em qualidade de vida, né? E será que as cidades, elas estão preparadas também para esse envelhecimento da população? A gente mostrou que a população está envelhecendo de fato. E olha só, a gente tem aqui um dado do Instituto de Longevidade com as principais cidades brasileiras, né, as melhores cidades brasileiras para os aposentados. E aí na lista estão São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, Vitória, que é a capital do Espírito Santo, Santos, Florianópolis e Curitiba também. A gente falou desse planejamento financeiro que é necessário, mas também é preciso pensar nas cidades, né? Porque quando a gente fala de aposentadoria, a gente inclui saúde, segurança, áreas de lazer, acessibilidade, né? As cidades também precisam estar preparadas. É um assunto muito amplo, né, Vitória, e que é preciso ser levado em consideração, né, as cidades também se prepararem para isso. Exatamente, eu acho que quando envolve aí terceira idade, aposentadoria, não só o jurídico, né, e nem também só a economia em si, mas o poder público em geral, ele precisa proporcionar ali para o idoso, né, uma segurança no envelhecimento. Então, assim, segurança que ele vai ter a saúde, o atendimento necessário, que ele vai ter acessibilidade, porque muitos idosos acabam perdendo um pouco a mobilidade, ou até mesmo se tornam cadeirantes. Então, transporte público, então envolve uma série de coisas que não só ali o nosso cálculo, né, mas todo o ambiente que ele está, né. Sem dúvida, quero repercutir esse assunto com a Adenauer também. A gente falou das cidades estarem preparadas, né? Infelizmente, na nossa realidade brasileira, poucas estão, e algumas que estão um pouco mais preparadas também, o custo de vida acaba sendo muito alto e aí alguns aposentados acabam tendo de até, né, sair ali porque não conseguem, de acordo com a aposentadoria, o valor que recebe, conseguir viver em determinadas cidades, né? Sim, esse é um problema que, como falei, a população está envelhecendo e você bem frisou aí. Então, já teve o poder público local, nesse sentido, começar a monitorar como que está a taxa de envelhecimento dessa população. Até porque, como bem frisado a colega aí, ela disse, e é verdade, há uma necessidade
de direitos do idoso, né? E esses direitos do idoso, a acessibilidade, a garantia à saúde, garantia à questão alimentar. Então, tudo isso acaba afetando o custo do orçamento público e tem que ser direcionado a essa população. Então, aumenta os gastos com saúde, aumenta os gastos sociais e com os idosos em vulnerabilidade social, aumenta os gastos com infraestrutura, e aí você precisa acomodar essa população de uma forma a ser contemplada nos investimentos futuros. Então, lembramos que quando nós falamos de planejamento dentro das cidades, nós pensamos nos investimentos, que esses investimentos não são de curto prazo, em si de longo prazo. Então, precisa ter uma efetiva política de governo por parte dos municípios e isso nos gestores e nos nossos políticos estarem pensando nisso e para onde quer levar o futuro das nossas cidades. É um planejamento, né, um projeto formiguinha mesmo, porque as próprias cidades, né, vão sentir isso 20, 30 ou às vezes 40 anos depois, ou até mais, né? A gente vê uma das 5 cidades ali, por exemplo, que eu mencionei, Curitiba, que, por exemplo, é um modelo aqui no Brasil no que tange o transporte público, né, que foi mencionado. Mas foi um projeto que começou lá atrás, né, não é agora, não foi no início dos anos 2000, nos anos 90 que começou, não, foi lá atrás. Então, é necessário, de fato, que o poder público tenha ciência disso. Adenauer, a gente falou ao longo do programa sobre a população que está envelhecendo e também a pejotização no como impacta esse sistema previdenciário brasileiro. Pensando na nossa realidade daqui para frente, você acredita, quais outros impactos, assim, quais outros aspectos que podem impactar o nosso sistema previdenciário ainda? Então, o outro aspecto eu acho que é muito importante é a questão econômica, né? Porque se o PIB não crescer, consequentemente não tem emprego. Se não tem emprego, não tem pessoas efetivamente contribuindo com a Previdência. Então, assim, uma política econômica que destrave os investimentos, que tenha uma política de baixar a taxa de juros e com controle efetivo da inflação, consequentemente, o PIB começa a destravar todo esse círculo virtuoso econômico, né? E, consequentemente, se o país começa a se tornar mais rico, consequentemente, as contribuições previdenciárias também aumentarão, e aí o bolo da sustentabilidade da Previdência estará, entre aspas, de uma forma mais positiva, porque nunca é garantido, né? O futuro a Deus pertence. É isso. Victória, a gente falou das mudanças. Pelo menos a médio prazo, acredita-se que terá novas mudanças. A gente falou, é preciso pensar agora para que a gente não tenha um rombo, né? Como a gente falou com a Adenauer, muitos países estão sofrendo com isso, porque o volume de pessoas que vão se aposentar é grande e é uma tendência mundial da população, felizmente, né? Tá envelhecendo mais, né? Tá sobrevivendo mais. Tem a médio prazo, vocês acreditam que haverá novas mudanças em relação às regras de aposentadoria? A gente pode esperar algo nesse sentido? Ainda é cedo para falar? Então, há alguns boatos, mas nada certo. Então, eu acho que é um pouco cedo para falar, mas também está aí quase batendo na nossa porta uma reforma tributária. Então, talvez venha alguma coisa, igual o Adenauer falou, para tentar viabilizar que não aconteça esse rombo. Então, talvez esteja ali alguma coisa envolvida, mas a gente consegue mesmo saber quando está ali prestes a ir ser votado, porque a gente fica muito nesse diz que me disse, né, no achismo, cada um dá a sua opinião, mas a gente precisa aguardar mesmo para ver. Sim. Vamos voltar com a Adenauer. Adenauer, um assunto que a gente até mencionou ao longo do programa, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais agora, é sobre a educação financeira, né? A educação é a base para tudo. E aí, quando a gente fala nesse assunto sobre a aposentadoria, na economia, de uma forma geral, é necessário planejamento, mas para isso é preciso que as pessoas tenham conhecimento, né? É difícil também você cobrar se você não teve esse acesso à informação.
então ao conhecimento. Então é importante que desde cedo, até hoje, né, começando com as crianças, para que elas repassem também para os pais e a gente consiga perpetuar esses bons costumes. Sim, com certeza. E isso é um problema que é um problema de todos nós, né? Eu costumo dizer assim, né, nas minhas aulas com os meus alunos na faculdade, que eu falo o seguinte: se o meu vizinho está com problema, é problema meu também. Então, consequentemente, isso faz desse papel de que o poder público também tem que planejar e inserir isso no sistema educacional, a educação formal e financeira, né, e de economia e finanças. Empreendedorismo, eu acho que isso só pode transformar uma realidade, eu digo para você, em torno de 30, 40 anos, 50 anos, porque se não der essa educação financeira às pessoas, consequentemente, nós não vamos ter poupança, né? As pessoas não conseguem verificar os seus gastos de acordo com as suas receitas ou procurar outras formas de receitas, né? Para quê? Para que ela consiga ter essa poupança e no futuro ela tenha, entre aspas, uma estabilidade financeira que garanta uma vida melhor. Então, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão de total amplitude, de total importância para nós, né, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, a nossa sociedade brasileira, nós temos que inserir isso dentro do sistema educacional e preparar essas pessoas para o futuro e também planejar uma forma das pessoas que já têm uma certa idade, que elas consigam ter essa educação financeira também e empreendedora, porque essa é a dificuldade. Digamos assim, nós vamos, para enfrentar essa realidade complexa que nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Sim, e aí você falou desse planejamento, dessa poupança, né, digamos assim, para uma estabilidade. E aí também, de acordo, claro que cada um tem sua realidade, mas mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, só de estar pensando nisso, né, e agindo também, já é o primeiro passo, né, Adenauer? É justamente isso. Se você for pensar, às vezes uma contribuição de R$100, R$200, dependendo se for numa previdência privada, além da previdência pública, né, ou alocado em ações devidamente assessorado por um profissional, ou alocado em fundos imobiliários, tem outras estratégias, ou às vezes a pessoa tem um dinheiro, consegue construir uma casa para alugar, enfim, tem toda uma estratégia para você criar esse patrimônio futuro, né? E essa riqueza futura que você possa usufruir dela. Então, de R$50, por exemplo, você compra 5 fundos imobiliários, de repente. Desses 5 fundos imobiliários, você recebe um dividendo ali por mês. E aí você vai reinvestindo mais os R$50. Então, com o futuro, você vai gerar uma bola de neve. É isso, Adenauer. Quero agradecer você por participar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, por essa contribuição nesse assunto. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É isso, Vitória, te agradeço também. Obrigada por esclarecer muitas dúvidas, né, que deixa todo mundo pirado quando se trata desse assunto. Exatamente. Muito obrigada, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui, Dani. É isso, eu quero agradecer também a Ana Furtado, que é a intérprete de Libras, que esteve com a gente durante todo o Diálogos de hoje. Obrigada, viu, Ana? E o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal, que é o youtube.com/tvcâmara-sjc. Podem nos acompanhar também pelos canais 12.3, nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. E para conferir bastidores, mandar sugestões para os programas, tanto para o Diálogos quanto para os demais programas da casa, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Até mais!